E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Uma manobra de ultrapassagem espetacular, feita na freada da reta dos boxes de Hungaroring, na disputa pela primeira posição da corrida. E não, eu não tô falando da ultrapassagem que o Nelson Piquet fez sobre o Ayrton Senna no Grande Prêmio da Hungria de 1986. Eu tô falando da disputa que resultou na maior manobra em X da história da Fórmula 1. O Grande Prêmio da Hungria de 1988, realizado no dia 7 de agosto, era a 10ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano. Um ano que vinha tendo domínio absoluto da McLaren e seus pilotos dentro das pistas. Das 9 primeiras corridas do ano, 4 vitórias conquistadas pelo francês Alain Prost, que já era bicampeão mundial correndo pela equipe inglesa, e 5 vitórias conquistadas pelo brasileiro Ayrton Senna, que fazia o seu primeiro ano na McLaren e buscava o seu primeiro título mundial. O Prost tinha começado o campeonato melhor, tinha conquistado 3 vitórias nas primeiras 4 corridas do ano e tinha aberto uma certa vantagem no topo da tabela do Mundial, na primeira posição. Mas o Senna começou a se recuperar no campeonato da 5ª etapa em diante, e já tinha passado o Prost no número de vitórias conquistadas, ali quando chegavam na 10ª etapa da temporada, e já tinha encostado na tabela também. Os dois chegavam no Grande Prêmio da Hungria com apenas 3 pontos de diferença na tabela do Mundial. O Prost era o líder com 60 pontos conquistados, e o Senna o segundo colocado, com 57 pontos. Os dois companheiros de equipe e postulantes ao título mundial de 88 sabiam que uma vitória no Grande Prêmio da Hungria era de extrema importância para a sequência do campeonato, que entraria a partir dali na sua reta final. Em um campeonato onde a força do motor turbo da Honda, que a McLaren tinha passado a utilizar desde o início de 1988, e o bom projeto do MP44, o carro da McLaren ali daquela temporada, iam deixando todo mundo para trás, o traçado mais travado de Hungaroring era uma esperança para as demais equipes, principalmente as que vinham utilizando motores aspirados. Era uma oportunidade para que essas equipes pudessem ameaçar a hegemonia da McLaren ali no ano de 1988. E os treinos classificatórios mostraram que isso poderia ser uma realidade. O inglês Nigel Mansell, com a sua Williams, equipada com o motor Judd aspirado, ameaçou muito a pole position do Ayrton Senna. Por apenas 108 milésimos, o Senna conseguiu fazer a pole position, a sua 8ª pole do ano, com o Mansell fechando a primeira fila, classificando na 2ª posição. O Prost sofreu bastante nos treinos classificatórios, não conseguiu um bom acerto para o carro e classificou apenas na 7ª posição para o grid de largada. Entre o Senna, que era o pole position, e o Prost, que era o 7º colocado no grid, só tínhamos carros com motores aspirados, para ver como esses carros conseguiam render bem em Hungaroring. Na 8ª posição, ao lado do Prost, nós tínhamos outro brasileiro, o Maurício Gugelmin, com a sua March. E na 13ª posição, o Nelson Piquet, alinhando com a sua Lotus. Se o Prost teve problemas nos treinos classificatórios e não conseguiu um bom acerto para o carro para fazer a classificação, para a corrida no domingo ele parecia estar muito mais inteiro. Fez o melhor tempo no warm-up antes da corrida e demonstrava ter encontrado, enfim, o acerto ideal do carro para essa corrida. Já traçava uma meta de buscar pelo menos a 2ª posição na prova. Mas se ele buscasse a 2ª posição no decorrer da prova, por que não tentar atacar o Senna e buscar a vitória? E é dessa forma que nós temos a largada para 76 voltas do Grande Prêmio da Hungria de 1988. O Senna larga bem e garante a liderança da corrida já nos primeiros metros. O Mansell também larga bem e vai para cima do Senna, botando pressão para tentar tomar a primeira posição. O Prost acabou não tendo uma boa largada. Ele não tracionou bem e já nos primeiros metros ele fica para trás e cai para a 9ª posição. Mas já na primeira passagem pela reta dos boxes, o Prost faz a ultrapassagem sobre o brasileiro Maurício Gugelmin e vai para 8º. O Piquet nessa primeira volta acaba caindo para a 16ª posição. Fechando a primeira volta, nós tínhamos o Senna em primeiro, com o Mansell em segundo, o Patrese em terceiro, o Butsen em quarto, o Nannini em quinto, o Berger na 6ª posição, o Capelli na 7ª e o Prost em 8º, com o Maurício Gugelmin em 9º. Na segunda volta, o Capelli entra nos boxes com problemas no carro, e aí o Prost já subia para a 7ª posição. A partir daí, o Senna ia mantendo a liderança, mas ele não conseguia abrir distância para o Mansell, que era o 2º colocado. E na realidade eles não conseguiam abrir distância para ninguém. O Senna ia puxando uma fila ali naquele momento da prova, logo no início. Os carros aspirados iam rendendo muito bem, eram mais leves, levavam menos combustível no tanque, e o ritmo
ritmo era praticamente o mesmo da McLaren, ali naquele ponto da corrida. Porém, quando chegava na reta dos boxes, que é o melhor ponto de ultrapassagem de Hungaroring, o motor Honda da McLaren mandava bem demais. E aí o Senna conseguia abrir distância para o Mansell e não deixar o inglês se aproximar para tentar uma manobra de ultrapassagem. O Prost ia tentando investidas para cima do Berger na busca pela sexta posição da prova, mas a Ferrari do austríaco, também com motor turbo, ia tendo um bom rendimento, um rendimento muito parecido com a McLaren, principalmente nas retas. E aí o Prost não conseguia se aproximar o suficiente para realizar a manobra de ultrapassagem. Pouco antes da 10ª volta da corrida, o Nelson Piquet acaba se enroscando com o Pierluigi Martini, da Minardi. Passa a andar lento na pista, perde várias posições, teve o carro danificado ali com aquele enrosco com o Martini, mas consegue levar a Lotus até os boxes, resolver o problema do carro e retornar para a corrida. Com 8 voltas completas do Grande Prêmio da Hungria, a diferença do Senna, que era o primeiro colocado, para o Prost, que era o 7º colocado, era de menos de 5 segundos. Tava todo mundo embolado ali naquele pelotão da frente. Na volta 10, o Prost consegue fazer a ultrapassagem em cima do Berger e sobe para a 6ª posição. E já na volta 11, o Prost passa também pelo Alessandro Nannini e sobe para 5º. Uma volta depois, na volta 12, o Nigel Mansell, naquela perseguição insana que ele ia fazendo para cima do Senna, bota as rodas da sua Williams para fora da pista, perde o controle do carro e roda. Por sorte, ninguém atinge o Mansell na pista e ele consegue segurar o carro no braço, realinhar e se manter na corrida, voltando na 4ª posição, exatamente na frente do Alain Prost. Mesmo após ter rodado, o Mansell ia conseguindo impor um ritmo muito bom. O Prost não conseguia chegar no Mansell para tentar uma manobra de ultrapassagem. Só ia observando a distância e esperando para ver o que ia acontecer. Chegando na 20ª volta de corrida, a diferença do Senna, que era o primeiro colocado, para o Prost, que era o 5º, era pouco menos de 4 segundos. O Patrese, que era o segundo colocado, começava a botar pressão para cima do Senna, começava a tentar alguma manobra de ultrapassagem. A partir da volta 25, esse pelotão da frente começa a pegar vários retardatários na pista. E aí as negociações de ultrapassagem com os retardatários vão sendo essenciais para abrir alguma distância ou para tentar alguma aproximação dentre esses carros ali do pelotão da frente. Vale lembrar que nessa época não existia as rígidas regras de bandeira azul que nós temos hoje na Fórmula 1. Hoje os retardatários praticamente encostam na pista para deixar os carros da frente passar. Se eles não fazem isso, eles tomam punições graves. Naquela época tinha sim a regra de bandeira azul, mas as punições eram bem raras, então os retardatários não cediam passagem com muita facilidade. Para buscar uma ultrapassagem em cima de um retardatário nessa época era praticamente uma briga por posição. Se perdia muito tempo atrás de retardatários ali naqueles anos. Abrindo a 28ª volta da corrida, o Prost faz a ultrapassagem em cima do Mansell e assume a 4ª posição. Chegando a 30 voltas, o Senna era o primeiro colocado, com o Patrese na 2ª posição, o Thierry Boutsen em 3º, o Prost em 4º e o Mansell em 5º. A diferença do Senna, que era o primeiro colocado, para o Prost, que era o 4º colocado, era de menos de 2 segundos. Ficava em torno de 1.8. Passando da volta 30, o Thierry Boutsen passa o Ricardo Patrese e assume a 2ª posição. Logo em seguida, o Prost também passa o Patrese e pula para 3º. A partir daí, o Prost começa a apertar o ritmo na corrida e passa a ser disparado o mais rápido da pista, fazendo volta mais rápida, em cima de volta mais rápida, e indo com tudo para cima do Thierry Boutsen. Passando da metade da corrida, Senna, Boutsen e Prost estavam praticamente juntos na pista. Não tinha diferença nenhuma do primeiro para o 3º colocado, era só no visual. Na volta 47, o Prost passa o Boutsen e pula para a 2ª posição. Agora, as duas McLarens lideravam o Grande Prêmio da Hungria de 88. E o Prost, a partir desse momento, já parte com tudo para cima do Senna, para buscar a 1ª posição da corrida. E seguia aquela confusão de retardatários na pista. Muitos carros para o Senna e o Prost precisarem passar para abrir caminho e seguir na corrida. E ali naquele momento, qualquer manobra no meio daqueles retardatários seria decisiva. E foi exatamente neste momento que veio a manobra crucial da corrida. Fechando a volta 48, o Senna ficou preso atrás de 2 retardatários no último trecho do circuito. Ficou preso atrás do Philippe Alliot e do Gabriele Tarquini. E aí o Prost encosta de vez no Senna na curva que antecede a reta dos boxes. Entrando na reta dos boxes, o Senna puxa o carro para o lado interno da pista e se posiciona para fazer a ultrapassagem pelos 2 retardatários ao mesmo tempo. Nesse mesmo momento,
o Tarquini puxa o carro pro lado do Senna para fazer a ultrapassagem em cima do Alliot. E aí o Prost pega o vácuo do Senna e bota o carro também pelo lado de dentro da pista, muito próximo ao pit wall. Os três carros, do Tarquini, do Senna e do Prost, cruzam a segunda metade da reta dos boxes lado a lado. O Prost toma o espaço da pista, fica com a preferência da curva, retarda a freada no final da reta e assume a primeira posição. Só que o Prost acaba perdendo a tangência da curva fazendo essa manobra. E o Senna, conseguindo fazer uma entrada de curva melhor do que o Prost, tira um fino do carro do francês. Por muito pouco não ocorre um toque da asa dianteira do Senna com o pneu traseiro esquerdo da McLaren do Prost. Acha espaço para posicionar o seu carro na parte interna da curva, toma o espaço do Prost na pista e assume novamente a primeira posição da corrida, em uma manobra que, na minha opinião, pode ser definida tranquilamente como o maior X da história da Fórmula 1. A partir daí, os dois vão ponteando a corrida. O Prost tentou mais várias investidas para cima do Senna para tentar fazer uma ultrapassagem, mas o Senna ia conseguindo manter uma distância segura e ia fazendo boas manobras de defesa para evitar um ataque definitivo do francês, até os dois completarem as 76 voltas do Grande Prêmio da Hungria de 1988, com Senna na primeira posição, Prost em segundo, cruzando a linha de chegada 5 décimos atrás do brasileiro, e Thierry Boutsen na terceira posição. O Maurício Gugelmin terminou a corrida em uma bela quinta posição e o Nelson Piquet, apesar de todos os problemas que ele teve no decorrer da corrida, conseguiu cruzar a linha de chegada na oitava posição. Era a terceira vez que se realizava um Grande Prêmio da Hungria em Hungaroring e era a terceira vitória brasileira em um Grande Prêmio da Hungria. Com essa vitória, o Senna, pela primeira vez no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1988, assumia a primeira posição na tabela. Os dois pilotos da McLaren ficavam empatados em pontos. Senna e Prost tinham chegado a 66 pontos, mas o Senna tinha a vantagem de ter 6 vitórias conquistadas contra 4 vitórias do Prost. Era a virada no campeonato que deixaria a disputa extremamente apertada para a reta final da temporada, rendendo a partir dali corridas com performances espetaculares, tanto do Senna quanto do Prost. Mas essas disputas ficam para outros episódios aqui do canal. Siga conduzindo a sua história. Em algum momento você vai passar pro percurso